Você precisa parar de se inspirar em influencers se quer ter uma identidade visual forte, uma presença marcante e autêntica. Eu quis trazer esse tema aqui porque uma coisa que eu percebo que hoje com as redes sociais, principalmente de meados de 2021, 2022 até os tempos de hoje, uma acelerada que o mundo assim de moda, microtendências, comunicação, uma acelerada que essa parte assim, essa área, né, cultural deu. E isso tem influenciado talvez de uma forma muito mais forte do que antigamente, essa coisa de você mudar de estilo. Antigamente nós tínhamos modas de décadas em décadas. Hoje, a cada um ano, a gente vê microtendências surgirem e com isso as pessoas vão mudando seus visuais assim conforme essas tendências chegam, muitas vezes através de blogueiras, né? Blogueiros, blogueiras. Eu falo muito com o público feminino aqui e principalmente esse público é mais dado mesmo a mudar, né, o visual, seguir tendências, mudar o visual. E com essa coisa assim de todo mundo agora ser blogueiro, blogueira, a gente acaba se influenciando muito mais rápido, recebendo uma quantidade de informações. A gente vê isso muito, né? A gente recebe informação a todo minuto sobre tudo. E quando o assunto é moda não é diferente, eu diria até que é mais forte, sabe? E por isso eu resolvi trazer esse tema. Quando você pensa assim, em construir uma identidade visual mais sólida, mais sustentável, até mais marcante, seguir influencers, ficar nas redes sociais o tempo todo vendo o que é tendência, não para... Isso é interessante, sabe? Eu mesma faço isso, seguir o que é, olhar quais são as tendências, mas não para seguir, não para aplicar no meu dia a dia, mas para, às vezes, analisar com viés crítico, né? Você ter assunto também, ter repertório, porque querendo ou não você vai encontrar pessoas de todos os tipos no seu dia a dia, pode encontrar, né, com todos os tipos de assunto para falar e você sabendo que está assim na moda, não deixa de ser um aditivo, né, um repertório a mais para você poder conversar. Mas para seguir aquilo, você precisa entender muito mais o que cabe em você, o que é seu estilo, o que cabe no seu dia a dia para você aplicar. Senão vocês vão acabar como esses memes que aparecem aí, até de muitas influencers, né, que fazem esses vídeos do tipo: o que eu usei no passado que eu não usaria hoje em dia. Aí você vai olhar o passado é de 2 anos atrás. Não é uma coisa que ela usou quando ela era criança ou adolescente. É uma moda que foi de 2 anos atrás, né? Porque as coisas hoje mudam muito rápido. Apareceu no meu feed outro dia um post de uma blogueira, uma influenciadora bem famosa, até não quero citar nomes, mas era até uma consultora de imagem falando como a imagem dela evoluiu conforme a mensagem que ela queria passar, conforme as marcas que ela começou a criar. E o que acontece muito nisso, o que eu consegui visualizar muito mais foi essa influenciadora, né, de grande porte, ela ter seguido mesmo uma tendência de mercado, né, uma tendência de moda de mercado. E por isso ela passou de um estilo mais criativo, que não deixava de ser um estilo bem bonito. Na época em que ela estava ali, quando ela surgiu, né, ela tinha um estilo criativo bem bonito. Hoje ela está num estilo mais old money, né, digamos assim. Aquele estilo todo bege, preto, bege, marrom, tons de marrom, né, branco, all white, enquanto ela em meados de 2018, 2019 era uma figura bem mais criativa. E o pessoal associa isso como uma evolução, assim, ela mudou para melhor, digamos até que ela tenha mudado de personalidade, mas eu já visualizo o contrário. Ela seguiu um espírito de tempo mesmo.
sabe? Talvez em 2018, para comunicar o que ela vendia, funcionasse mais, fizesse mais sentido, ela realmente estar naquele estilo mais criativo. Porque as influências de moda, quando elas apareceram ali em 2000, meados de 2014, 2015, até os anos assim, na década de 2010, né? Foi quando teve esse boom de influenciadoras, muito na área de moda, maquiagem, muitas até eu acredito, eu acredito que começaram mesmo numa coisa orgânica. Eu vou até falar um pouco desse assunto mais pra frente, mas muitas delas eu acredito sim que começaram seus negócios de forma orgânica. Gente, eu vou mudar de lado porque esse celular, essa câmera que eu uso para gravar aqui, ela fica apagando e eu tô muito distante aqui do tripé. Eu vou mudar o meu lado, só me dei uma pausa aqui. Pronto, o tripé mudado, vocês agora estão vendo o meu ventilador, que eu uso de tarde, que aqui esquenta muito. Não estão mais vendo o meu Nokia, que funciona como um despertador, que estava carregando. E eu tô sem meu tripé de mesa há algum tempo já. E eu coloco uns caderninhos aqui para apoiar. E meu tripé de chão, né, que tá ali agora atrás, eu tava usando ele, mas essa câmera que eu uso para gravação aqui do YouTube, ela apaga, né, fica apagando. Então é horrível estar gravando e não tá vendo minha imagem. Aí eu voltei aqui, é horrível, né, você se gravar, tá falando e não sabe nem se o negócio tá gravando mesmo, porque o celular apagou. E aqui fica fácil de eu movimentar, né, sem estar toda hora chegando pra frente e acendendo o vídeo. Mas como eu ia falando, tem muitas influenciadoras de meados de 2010, dessa década, né, que realmente construíram seus impérios ali no online, no orgânico, falando, dando instruções de maquiagem, começando desde o pequenininho ali, daquele videozinho ali caseiro, como é o meu hoje, né, mas daquele videozinho caseiro, para daí irem evoluindo, né, com a quantidade de visualizações. Como era uma coisa que poucas pessoas estavam fazendo, realmente elas engajavam ali, tinha o seu público, o público aparecia e com isso elas realmente cresceram. Mas eu vou deixar esse parêntese aqui. Mas como eu ia falando, em meados de 2000, nessa década aí, era muito interessante o pessoal da moda, da consultoria de imagem, estar conectado com um estilo mais criativo. E por isso muitas delas ousavam mesmo na mistura, no mix de estilos. Era uma coisa mais colorida, mais misturada, misturavam muito aquele borro, às vezes estava uma mistura de borro com uma coisa esportiva, uma t-shirt, era uma t-shirt com uma saia longa, plissada, né, colorida. Era o tênis com um vestido mais, como posso dizer assim, até borro mesmo, vestido borro. E hoje, de 2020 para cá, essas tendências elas foram ficando mais numa pegada mais sóbria, mais clássica. A gente foi evoluindo para o dopamina, era um clássico, porém ainda com as cores dopamina, aquelas cores vibrantes. Então a gente viu muita gente aí de terninho, de blazer, mais coisas coloridas, ainda assim coloridas, né, em meados de 2021, 2022. E hoje realmente o que está dominando mesmo é o bege, o preto, o marrom e às vezes o bordô, assim, quando é para dar uma corzinha, né, é o bordô. Mas essa moda de 2020 para cá, ela foi acelerando muito rápido, muito acelerada. E muita gente, né, até mesmo, como eu ia dizendo, muitas influenciadoras, muitas blogueiras foram acompanhando isso e deixando o seu público perdido também, né? Então muita gente que usava dopamina em 2022 chega a 2023 com vergonha da roupa que estava usando no ano passado, no ano anterior. O que eu acho bem bizarro, né? E com isso as pessoas acabam não seguindo essas microtendências de redes sociais e não criando a identidade visual própria. Sai gastando seu dinheiro, também tem as modas de procedimentos, né, estéticos,
que até outro dia a moda era ter bocão, silicone também. Hoje em dia está todo mundo tirando seu bocão, seu preenchimento de lábios, seu silicone. O pessoal com mais dinheiro, né, mais abastado, até tirando suas harmonizações faciais. Agora que chegou às massas, que essa harmonização chegou mais às massas, o pessoal que fez logo no início tinha mais dinheiro, está tirando, e vai chegar uma hora que também esse pessoal que está fazendo hoje a harmonização vai chegar, vai tirar, vai ser acessível também para esse pessoal tirar. E nisso a gente vai, querendo ou não, se prejudicando, sabe? Porque não é todo mundo que tem esse dinheiro para um pós-cirúrgico, para manter um pós-cirúrgico, um pós-descirúrgico. E a gente vai gastando, vai abdicando de outras necessidades, assim, outras coisas interessantes que a gente poderia estar fazendo com o nosso dinheiro, e nós vamos acompanhando essas mudanças estéticas que, de certa forma, são as redes sociais aí que estão influenciando. E onde é que eu quero chegar com isso, nessa parte de influencers? Bom, antigamente nós tínhamos como base assim de moda, né? Essas tendências chegavam pra gente e a gente tinha uma certa noção de que isso era para pessoas mais abastadas. Então a gente se contentava em fazermos o que estava realmente a nosso alcance, e as mudanças eram mais devagares, né? Devagares o correto? Eu acho que é. Eram mais lentas, as mudanças aconteciam mais lentas e com um certo quê de consciência. Por quê? As pessoas que estavam ali ditando tendências eram que o pessoal da televisão, os atores, atrizes, apresentadoras, modelos, né? Grandes modelos assim de passarela, algumas modelos. Na realidade, essa parte de modelo fotográfico eu até acho que ficou sempre mais concentrado em quem já estava ali no nicho artístico, né? Cantores, cantoras, atrizes. Na realidade, modelo mesmo, quando a gente falava mais, era modelo de passarela, assim, as altonas, né? As gigantes que conseguiam sim, ter seu sucesso, mas eram pessoas que estavam ali com certo quê de distância da gente. A gente tinha essa noção de distância. E quando elas apareciam pra gente, era numa propaganda, assim, fazendo seus trabalhos de propaganda, cantando no palco, atuando, né, na novela, ou aparecendo num programa de televisão, de entrevistas. Hoje em dia, com as redes sociais, aí é que tá. Todo esse pessoal, desculpa, ele parece mais próximo da gente. E como eu ia falando, a parte do modelo assim, de propaganda, o modelo fotográfico, ficava muito concentrado em atrizes, atores, cantores também. Mas hoje não, hoje aparecem certos supostamente anônimos, né, pra gente, fazendo propagandas nas redes sociais, não fazendo propaganda direta no comercial de TV, mas em suas redes sociais, mostrando seu lifestyle, suas roupas, o que usa, o que come, lugares que frequenta, e tudo isso parece muito próximo da gente, porque são pessoas que estão ali com o celular na mão, assim como nós, com a rede social gratuita, que pode postar a qualquer momento, assim como nós também podemos postar nosso dia a dia de forma gratuita, é só criar um cadastro ali e postar. Podemos também mostrar o nosso dia a dia, né? A gente está com um momento legal, vai passar um final de semana num resort, tira a foto ali e posta. Mas com esse pessoal parece tudo que tudo para eles é muito mais acessível, né? Tá ali a casa bonita, numa mansão, tá todo final de semana num resort, enquanto que pra gente é só uma vez a cada 6 meses. E ao mesmo tempo a gente continua ali com o nosso Instagram, às vezes parado, porque a gente nem sempre está tendo esse dia a dia interessante, mas para esses outros supostos anônimos que estão ali fazendo propaganda de certas marcas e vendendo seu lifestyle, aquilo ali é comum, é todo dia.
O que a gente não percebe, o que está subentendido ali, é que muitas dessas pessoas são os novos modelos, os novos atores e atrizes que nos influenciavam no passado, mas hoje existe um sistema de influência que é mais sofisticado, mais moderado, vai entrando no nosso dia a dia de forma até mais orgânica, mais silenciosa, e que no fim são pessoas que estão ali simplesmente vendendo para as grandes marcas, né? Antigamente as grandes marcas contratavam um ator, uma atriz que já aparecia em novela, um cantor, uma cantora que estava em alta, uma modelo que já estava em alta, às vezes um anônimo ou outro ali agenciado de alguma agência de modelo, né, que não fez carreira em passarela, mas tinha um certo carisma, fotografava bem, tinha ali injetava um pouco de dinheiro, né, para as agências também acelerarem as contratações deles, e ficavam ali por isso mesmo. A gente os via ali naquela propaganda, e quando era para aparecer no off, era assim, uma pontinha na coluna social do jornal da cidade, né, no jornal de cada cidade que eles viviam. Quando era uma celebridade assim mais a nível nacional, aparecia nessas revistas que também tem difusão nacional, né? Que tinham Caras, Contigo, tinham aquelas mais baratinhas de R$1, acho que tinha até uma revista chamada Viva Mais, né? Que era R$1 que custava, e aparecia um bocado de bobagenzinha sobre atores, atrizes, umas notinhas assim desse tamanho, sabe? Fulano foi encontrado fazendo compras no mercado. Tem a famosa, mas essa já é do Terra, não é de revistinha dessa não, mas tinha a chamadinha do Terra: Caetano estaciona o carro no Leblon. Virou até meme isso durante um tempo. Mas eram essas notinhas assim, e era o máximo que a gente conseguia de proximidade com as ditas celebridades, com o mundo dos famosos. Hoje esses famosos assim, que são grandes pelo trabalho que eles fazem já na parte artística, né, cultural, que é o pessoal da música, do teatro não, mas da TV, digamos assim, eles já são grandes, fazem sim suas postagens em redes sociais. Muitos deles fazem essas postagens mais do dia a dia mesmo, se divertindo, até mais como a gente, mas existe aquela outra aba que é a dos influenciadores, que só são famosos ali graças às redes sociais e se tornam famosos assim meio que do nada, né? De repente você nunca ouviu falar numa certa pessoa, aí abre o Instagram dela e vê que ela tem milhões de seguidores, e só você não seguia, só você não conhecia, nunca tinha ouvido falar naquela pessoa. E aí você fica pensando, você entra naquele dilema: poxa, nunca ouvi falar. Tá aí a pessoa sendo famosa porque posta a foto das viagens dela com milhões de seguidores, marcas patrocinando, só porque ela posta fotos do dia a dia dela, do lifestyle dela, do que ela comprou no mercado, do restaurante que ela foi. Aí você pensa: eu também não faço isso, não faço de vez em quando essas mesmas coisas, eu não podia postar para também receber esse chamado de outras marcas. Aí você vai e começa, né, a fazer isso, mas nenhuma marca lhe chama. A verdade é que nenhuma marca lhe chama, e às vezes o algoritmo não entrega isso nem para seus amigos, e você fica achando: o que é que eu fiz de errado, onde é que eu errei, porque minha postagem, que é praticamente a mesma coisa que a fulana de tal, que eu nunca tinha ouvido falar, postou, porque a dela chega para milhões e um bocado de gente está ali comentando que ela é linda, que ela é isso, que ela é aquilo, e para mim não chega. Aí aqui está, os influenciadores de hoje são muitas vezes esses tais influenciadores, né, de Instagram somente, que não fazem nada mais além daquilo. Existem marcas ali por trás, agências, né, que fazem aquela construção de marca, que daí faz aquela construção de marca da pessoa, né, do influenciador, e com isso vai vendendo essa persona do influenciador para outras marcas, né, aquelas marcas mais famosas de sabonete, de perfume, de maquiagem, faz essas outras marcas criarem parcerias com esses influenciadores, e daí
a partir daí, só auxiliarem, né, nesse potencial de ganho, nesse potencial de vendas que aquela pessoa que foi uma figura assim construída, né, através de uma marca, faz com que essa pessoa ela tenha o seu engajamento, tenha o seu público. Existem marcas ali por trás que vão trabalhar esse algoritmo para que tenha um certo, quando ela poste uma coisa, tenha um certo nível de comentários, muita gente ali comentando, essas outras pessoas que comentam muitas vezes são contratadas ou robôs ou até outros agenciados dessas próprias marcas vão ali comentando para que esse post chegue em outras pessoas, né, nos ditos anônimos, né, em nós, digamos assim, e a gente chegue, veja o que a pessoa postou e também comente, com isso vai crescendo, né, vai crescendo como um bolo a rede social daquela pessoa, as vendas da marca que ela vende, o lifestyle que aquela pessoa está vendendo ali naquele momento também seja vendido para nós, público comum. E com isso vai, toda essa estrutura vai formando toda essa rede. Parece até uma coisa de conspiração, mas não é. É uma realidade do mundo de hoje, né? Com as redes sociais, com tudo sendo vendido por ali, como redes sociais sendo o maior meio de comunicação hoje em dia, e não a TV, que estava ali mais distante da gente. Às vezes algumas cidades nem existiam assim essa TV aberta para outras pessoas, para os tais anônimos chegarem e se venderem ali. Hoje em dia está tudo mais na própria rede social. E com isso a gente pensa que é simples o negócio, né, de crescer em rede, de criar um produto e esse produto ser ali vendido facilmente só por conta das suas postagens. Aí com isso vão aparecendo os tais coaches, né, coach de rede social, coach de Instagram. Eles não são agências que vão fazer o trabalho de construir sua marca, de usar você só como modelo, como rosto. Eles não são isso, esses tais estrategistas de Instagram, de rede social. Eles vão lhe dar algum conhecimento para você postar, fazer uma postagem por conta própria e daí tirar a sorte, né, dessa postagem sua viralizar ou não. Vão ser como se fossem professores. Aí se sua postagem não viralizar, o que é que significa? Que você não fez direito o seu dever de casa, certo? Que você não foi um aluno aplicado, vai ser como se você não aprendeu direito o que ele ensinou e pronto, a culpa é sua, você reprovou, não passou de ano. Diferente das agências que estão ali por trás desses grandes influenciadores e até mesmo por trás desses tais estrategistas digitais, né? Eu viajei aqui no tema, eu comecei a falar sobre imagem pessoal, microtendência, e já estou começando a chegar aqui na parte de estratégia de Instagram, de rede social. Mas é isso que eu quero falar, gente. Grandes influenciadores que estão aí ditando tendências e até criando postagens polêmicas para vender um lifestyle hoje que há 2 anos atrás, né? Não está certo dizer há 2 anos atrás, né? Mas como esse A que eu estou usando aqui é o A de haver, e vocês às vezes não têm essa noção, né? Estão ouvindo eu falar, não lendo. Então aqui eu me sinto no direito de aplicar 2 anos atrás, né? O atrás aqui, porque se fosse só o A, né? O atrás fica redundante. O AH atrás, eu já estou falando português, ensinando português aqui. Vocês veem como se me derem uma câmera, um microfone aqui, eu falo demais. Por isso que eu preciso de roteiro. E eu fiz o roteiro para esse vídeo, entendeu? Mas já estou falando aqui de português. Mas, então, como é que eu ia dizendo? Há 2 anos atrás, esses influenciadores vendiam lifestyle. Você aderiu a esse lifestyle, a essa moda, a essa microtendência, ao estilo de vestir que essa pessoa vestia, aos procedimentos que essa pessoa fazia, ao cabelo, né? Aos locais que ela frequentava. E hoje em dia você olha para trás
Quer dizer, você não. Hoje em dia essa pessoa olha para trás e faz aquele meme. Olha só o que eu vestia em 2022. Olha só que feio, que brega. Aí você vai e pensa que também se vestir assim e se sente desse jeito também, digamos, envergonhado. Você nem sabe se aquela pessoa realmente está envergonhada ou não. Mas você se sente, aí você vai seguindo a modinha do que esse influenciador está seguindo hoje. Vai colocando aquela pessoa assim como o supra-sumo em moda, em lifestyle. Não vai analisando até mesmo essa autocrítica que ela fez. Vai seguindo o que ela está seguindo hoje, né? Porque afinal é o certo. Ela evoluiu a imagem dela. Evoluiu, quando eu falo aqui, gente, não é sempre no sentido, no bom sentido, não. Às vezes evoluir certas imagens é só seguir um modismo meio bobo, meio sem personalidade. A influenciadora, ela está seguindo essa tal de evolução, assim, mas ela está sendo paga para isso. E isso que eu quero dizer, existem marcas ali por trás, pagando essa pessoa, construindo a imagem dessa pessoa conforme o espírito do tempo que nós estamos vivendo hoje, certo? Porque cada tendência segue, não é só porque resolveram dizer que a cor marronzinha é bonitinha. Não é bem isso. Existe uma construção, né, uma percepção de tempo, de momento por parte das grandes marcas, né, do pessoal que está ali estudando as tendências, e com isso eles passam isso para as marcas passam isso. Eles veem como pode se passar isso para determinadas marcas de beleza, marcas de comida, marcas de mobiliário, né, de decoração. E veem como se passam essas grandes tendências para essas marcas menores. Essas marcas vão passando isso para essas agências, e as agências para os influenciadores. E os influenciadores passam isso para a gente. E a gente, sem muito senso crítico, vai aderindo, vai incorporando toda essa linguagem visual. E quando você resolve aderir, o influenciador já partiu para outra. E a gente acaba se tornando refém ali do que as grandes potências, né, da comunicação estão ditando para a gente. E isso nos últimos anos tem sido uma mudança assim muito mais acelerada. Vocês percebam, olhem os jovens hoje em dia e pensem nos jovens de 20 anos atrás, né? Minha época de adolescente. A gente tinha nichos, tinha a galerinha ali do surf, que aderia àquele lifestyle, galerinha do skate, tinha a galerinha do rock, tinha as patricinhas. Tinha um pessoal mais tranquilo, assim, tinha um pessoal mais nerd também. Vejam como existiam umas panelinhas, os jovens se diferenciavam, e como hoje em dia tudo é mais padronizado, todo mundo está bem mais parecido. Porque essa aceleração da comunicação, né, da moda, né, tudo mudando muito rápido, todo um lifestyle sendo vendido e mudando a cada momento, as pessoas... querendo ou não, acaba se tornando mais sustentável as mudanças serem mais contidas, assim, né? E as pessoas acabam se padronizando mais, certo? Tudo é muito mais pasteurizado. Então você vai ver muitos jovens se vestindo até como adultos também. Porque a moda de pagar de coach, né? Vocês veem, tem coach criança agora. Então essa coisa de se vestir como coach, que passa autoridade, acaba virando uma coisa muito pasteurizada. Todo mundo aderindo, até mesmo o pessoal mais jovem, ao invés deles estarem preocupados ali em vestir uma moda nichada, uma coisa de nicho, né? Irem testando o que é que eles gostam ou não, estão ali todos seguindo a mesma linguagem do coach, né, de internet. E até isso me lembrou, essa parte de falar do coach de internet me lembrou a galerinha que me aparece de vez em quando. Já me apareceu mais, eu falei dos estrategistas, né, digitais aqui, que vendem curso para você crescer no Instagram, mas o curso, na realidade, você
ter seu negócio e fazer aquelas peripécias que eles ensinam é quase que insustentável também. É muito melhor você ter uma agência por trás de você, né? Como os próprios influenciadores grandes têm, as agências que vão construindo marca, construindo imagem ali deles, para daí surgirem mais contratos. Eles vendem lifestyle, né? Vai chegar uma marca de comida ali para fazer o contrato com eles, eles vão comer essa comida, vão cozinhar para a gente, vão mostrar ali o que eles estão fazendo. Mas tem toda uma equipe por trás também para filmar bonitinho, para enquadrar bonitinho, para escolher a roupa que eles vão usar, tem toda uma equipe ali por trás. E a gente acha que só uma postagem nossa de fim de semana que vai viralizar e a gente vai ser contratado. E chegam os estrategistas digitais também, ensinar pra gente que você deve falar assim, deve falar com mais gás, deve usar o texto tal no seu reel, porque esse texto, essa pergunta-chave é que vai engajar mais gente. Mas não, né? Tudo isso, mas não, quer dizer, quando é uma agência, quando existe uma pessoa que vai criar ali seu roteiro, quando existe alguém que vai lhe dirigir, lhe filmar, isso não é muito mais fácil. Mas quando é você mesmo que vai fazer, é muito mais difícil. E aí você não vai engajar, gastou seu dinheiro ali com o estrategista e vai ter, seu reel vai ser um fracasso. E a mesma coisa, aparecem esses jovenzinhos vendendo planilha de Trello. Gente, que coisa mais bizarra. A galerinha que aparece vendendo planner de Trello, né? Veja só como eu consegui organizar minha rotina e conseguir mais clientes. Quando você clica, você compra uma planilha ali do Trello, uma planilha do Excel, uma agenda, assim, só para você colocar seus compromissos. E é uma coisa tão bizarra e você acaba percebendo que tem gente ali comprando aquilo, tem gente engajando e aquela pessoa tem milhões de seguidores, mas tudo aquilo ali não passa de um produto que um nerdzinho, né, um millennial nerd criou, teve um dinheirinho para investir, chamou ali um influenciador mais bonitinho, mais espótico para vender aquilo, certo? E esse tal influenciador, ele também certamente não foi só um contato entre esse influenciador e o cara que criou a planilha. Teve uma agência ali intermediando. E esse influenciador, né, ele já, digamos que ele já fosse um jovenzinho assim, mas bem abastado, que teve dinheiro para ter uma agência ali investindo. Ele teve um dinheirinho para investir na carreira dele de modelo, né? Pagou essa agência, a agência chegou, pegou o produto do cara que criou a tal da agenda Trello e pediu para esse influenciador vender como se esse influenciador, essa influenciadora tivesse criado aquela planilha. Aí vai a pessoa, o influenciador, a influenciadora, né, jovenzinho ali, vai e faz um curso até sobre como usar essa planilha e como organizar o seu dia a dia, vai criando um lifestyle ali, que ele leu devocional e tal, tudo isso, mas tudo isso com uma pessoa por trás, né? Já teve alguém que criou o programa, já tem a agência ali dizendo o que é para esse influenciador filmar, o que é para ele dizer, vai dando um roteiro e você, enganado lá de público comprador, né? Acaba comprando achando que tudo é criação daquele jovem dinâmico e super inteligente. E vai se frustrando porque você, adulto de seus 30 e poucos anos, não teve essa ideia boba antes para fazer dinheiro. Mas não, gente. Tudo existe um marketing por trás. Tudo que é grande demais, existe um marketing por trás, uma produção, ali uma divisão de trabalhos. Nem tudo é uma pessoa só que está fazendo. Não é só aquela pessoa, o rostinho da marca que está ali fazendo tudo. Não é. Eu poderia até acreditar que as influenciadoras que começaram ali em 2010, elas estavam sim sozinhas, mas o pessoal que chegou de 2020 para cá, não. Tem gente ali por trás fazendo isso tudo. Existem grandes estudiosos de marcas, de tendências que também vão bombardeando ali pra gente essas tendências, né, através dessas figuras, através dessas caras, e com isso a gente vai acabando seguindo tudo que eles falam
se frustrando muitas vezes, gastando nossos dinheiros em bobagens e acabamos sendo seguidores apenas e deixando de construir nossas identidades, nossa identidade visual, nossa personalidade mesmo, nossa autenticidade. E eu trouxe aqui essa reflexão para você também ter esse senso crítico, sabe? Toda vez que pensar em seguir certas coisas, clicar em links para comprar bobagem, certo? E aqui eu deixo os comentários aqui abertos para vocês até opinarem se isso tudo não é só uma teoria da conspiração minha, mas assim, eu não vou dizer não digo que é uma teoria da conspiração, nem digo que sei dessas coisas assim, assino embaixo. Não deixa de ter, não deixo de ter um pouquinho de teoria minha, não deixo também de saber um pouco como esse mercado funciona, até porque eu já fui consumidora, né? Já tive auxiliando assim também como consultora de imagem em certos momentos para entender como funciona mais ou menos esse mercado. E deixa aqui essa reflexão. Você também acredita nisso? Acredita que os influenciadores são muito mais modelos ali vendendo lifestyles e que existem marcas por trás? Ou você acha que eles estão ali trazendo um movimento genuíno e que vale a pena segui-los ou não? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E se você não segue ainda o canal, considere se inscrever, caso você queira, né? Eu falo muito aqui sobre moda, imagem pessoal, criação de repertório. Esqueci de me apresentar, né, no meio do vídeo. Meu nome é Rosália Ramos, sou consultora de imagem, sou arquiteta também, falo. Então, imagem vai ser algo que eu vou muito falar por aqui. E querendo ou não, essa é a minha formação em moda, né? Eu além de ser consultora de imagem, eu tenho sim a formação em moda também. Então, querendo ou não, eu acabo sempre trazendo aqui essas reflexões de mundo para vocês. Então, considere se inscrever no canal caso você queira saber mais sobre esses assuntos, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.